Queridos amigos, meus cumprimentos. Meu nome é professor Robério Nunes e esta é mais uma edição do nosso programa Jus News. Aqui eu ensino Direito Constitucional e quero conversar com vocês hoje sobre um tema muito importante, enfocado numa decisão recente do Supremo Tribunal Federal, os requisitos para impetração do habeas corpus. Como todos nós sabemos, o artigo 5º, inciso 58 da Constituição, diz que conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, o artigo 5º, inciso 58 da Constituição, tem um instrumento específico, o habeas corpus, para a proteção da liberdade de locomoção das pessoas. O habeas corpus é o chamado remédio heróico, aquele que protege o nosso bem mais precioso, que é a liberdade de ir e vir. Por isso, os requisitos do habeas corpus são muito relativizados. E sobre o tema, nós temos um julgamento recente do Supremo Tribunal Federal no recurso de habeas corpus número 113.315, recurso de habeas corpus 113.315, divulgado no informativo 713, no qual o Supremo Tribunal Federal tocou na seguinte questão: o preso pode impetrar habeas corpus de próprio punho, redigindo ele mesmo a inicial? O tribunal, diante de um habeas corpus impetrado pelo próprio preso, deve processar e julgar o habeas corpus ou deve remeter os autos à Defensoria Pública, extinguindo a inicial e remetendo os documentos à Defensoria Pública para que ela adote as providências que entender necessárias? Vamos ver o que o Supremo decidiu, tá certo? Acompanhe comigo. Recurso de habeas corpus 113.315, relator ministro Gilmar Mendes. Writ impetrado de próprio punho por paciente que está cumprindo pena privativa de liberdade e não é advogado, ele não possui o jus postulandi. Isto aqui é necessário no habeas corpus? Recurso da Defensoria Pública da União em que pleiteia apenas o conhecimento do writ que forem deferido liminarmente pelo tribunal a quo por ausência de instrução. A circunstância de o STJ ter encaminhado os autos à Defensoria Pública da União para que tomasse as providências que entendesse pertinentes, não a isenta de pedir informações à autoridade apontada coatora com vistas a averiguar a veracidade de constrangimento ilegal em tese sofrido pelo paciente. Impetrante paciente que na condição de preso encontra-se em irretorquível situação de vulnerabilidade. Habeas corpus redigido de forma legível, concatenada, possibilitando a exata compreensão da ilegalidade que entende estar sofrendo. Recurso provido para determinar que o STJ conheça do habeas corpus indeferido liminarmente naquela corte e solicite informações ao juízo das execuções criminais apontado à autoridade coatora a fim de esclarecer as alegações contidas na inicial do writ. Então vejam que o Supremo Tribunal Federal reafirmou que não há requisitos formais insuperáveis ou intransponíveis para a impetração do habeas corpus. O próprio preso, de próprio punho, pode impetrar o habeas corpus, tá certo? Não se exige o jus postulandi, não se exige que o habeas corpus seja impetrado por advogado, tá certo? Esta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se encontra em conformidade com a ideia de que o remédio heróico não deve ser submetido a exigências formais descabidas. Esta decisão do Supremo Tribunal Federal se coaduna com a ideia de que o importante é garantir o exame material da situação. Alguém está ou não sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade
de locomoção. É isto que importa. Então, esta foi a nossa edição do Juiz News de hoje. Muito obrigado e até a próxima.